Muito bem. Bom sábado para cada um de vocês. Que bom que vocês estão aqui, ok? Agradeço por vocês estarem aqui. Eu sei que a gente tem muitas coisas que nos distraem, nos animam a não estar aqui, mas eu sei que Deus tocou no seu coração e hoje você está aqui de manhã. Amém? Eu falo porque esses dias tem feito um pouco de frio, né? E para acordar de manhã é uma luta, viu? Para levantar debaixo dos cobertores, né? É um verdadeiro conflito, como a escola sabatina diz, né? É um conflito. Você levantar de manhã, trocar de roupa, vir bem cedo para cá para louvar o nome de Deus. Então, obrigado por você estar aqui. Eu não vou me cansar de dizer, todas as vezes que eu vier aqui, que igreja bonita. Que igreja bonita, ok? Não somente pelo local, porque eu sou propício a dizer, eu gosto de lugar assim rústico, né? Com madeira e tudo mais, eu acho lindo lugares assim. E olha, eu vou falar, o que mais me apaixona nesse lugar aqui é o telhado. De verdade, ok? Então, que bom que você está aqui. E a Bíblia fala também que nós, perante Deus, somos as pessoas mais lindas do universo. Eu sei, você olha para algumas pessoas e fala, Deus tem que estar meio doido, né? Mas nós somos a coisa mais linda para Deus, ok? Não tenha dúvida disso, tá? E deixa eu pedir aqui um favor para vocês e quero ver se vocês prestaram atenção na historinha da irmã aqui para as crianças, ok? Nós precisamos desenvolver paciência, ok? Então vou pedir um pouquinho de paciência, tá? É 11h15. Vou tentar fazer em menos de 2 horas, tô brincando, né? Mas dá um nó aí no estômago, tá bom? E aguenta um pouquinho aí que nós já vamos lá para o nosso lar para comer o manjar que a nossa esposa preparou para nós, tá? E aqueles que estão assistindo, né? O pessoal que está assistindo, eles têm uma vantagem, né? Eles têm ali o famoso belisco, né? Então, só não mastiga muito forte aí para o pessoal não escutar aqui, tá bom? Mas pode comer aí na sua casa aí, ok? Então, aguenta um pouquinho aí, tá? Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, gostaria de orarmos juntos para pedir a orientação de Deus, tá? Vamos lá? Senhor nosso Pai, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui na tua santa casa. Te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de te conhecer, conhecer a tua palavra e saber do seu imenso amor por cada um de nós. Pedimos neste momento que ao abrir a tua palavra, que o teu Santo Espírito nos oriente e nos guie e que possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito, Pai. Abençoa cada família que aqui veio, aqueles também que nos assistem e aqueles que neste momento estão nas igrejas louvando e engrandecendo o teu nome. Te pedimos tudo isso, não por méritos próprios, mas em nome do teu santo e amado Filho Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Só refazendo um anúncio aqui. Hoje nós teremos lá a reunião no Caeté, não perca. Se você cansou de mim aqui falando, vai lá que eu vou falar de novo. Tá bom? Então vai lá para você também prestigiar esse momento lá na casa do seu Antônio, né, seu Antônio? Para nós louvarmos juntos aí o nome de Deus, tá? Irmãos, minha pergunta eu falei, agradeci por vocês estarem aqui, né? Mas eu queria saber, por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Qual que é o seu propósito aqui? O que você veio buscar? Prestar culto a Deus? Prestar culto a Deus. Muitas vezes nós vemos que o propósito de vir aqui nosso é o prestar o culto, é adorar a Deus. Isso me faz lembrar uma história. Já ouviram a história dos macacos e a banana? Já ouviram? Não? Em um certo lugar, um certo ambiente, alguns cientistas foram fazer um teste. E aí eles pegaram um cacho de banana, prenderam com uma corda no alto, colocaram uma escadinha e colocaram um macaco lá dentro. Aí o macaco vinha, né? Macaco, que é banana. E aí o macaco vinha o cacho da banana e falou, opa, tá dando sopa, já era. Aí o macaco ia lá, começava a subir na escadinha, aí vinha um rapaz lá muito bem intencionado, né? Pegava lá aqueles mangueiras de bombeiro, ligava lá e metia um jato de água no macaco, o macaco caía. E era um jato de água bem frio. Toda vez que o macaco tentava subir para pegar banana, aquele homem, muito bondosamente,
pegava, ligava a mangueira e tacava jato de água no macaco, né? Muito bom, né? O que fizeram? Colocaram um segundo macaco, porque aquele macaco já tinha entendido. Toda vez que ele subisse, ele ia tomar um jato d'água frio. E aí colocaram um segundo macaco. E aí o segundo macaco foi lá na expectativa, ele viu o cacho de banana e falou, opa, é para mim, né? Aí ele viu que estava inteirinho, ele falou, esse daqui não está indo, então é para mim. Vou lá subir e pegar o cacho de banana. E aí ele pegava, ia lá, a hora que ele ia subir na escadinha para pegar o cacho de banana, o primeiro macaco pegava ele, grudava nele, puxava, tacava no chão e falava, não vai! Na língua dele, tá? Na língua. Né? Então ele fazia lá, ok? E aí, aquele macaco, segundo macaco, toda vez que ele ia, acontecia a mesma coisa. Né? Quando aquele outro macaco não pegava ele e jogava, o que acontecia? Ambos recebiam um banho de água fria. E aí foi assim um tempo. Aí botaram um terceiro macaco. Os outros dois já tinham entendido uma mensagem. Aí o terceiro macaco ia lá, ia subir na escada, os dois macacos pegavam, pum, jogava e falava, não sobe, né? Na língua deles. Né? Não sobe. E aquele outro macaco, com o passar do tempo, começou também o quê? A temer subir a escada para pegar o cacho de banana. E assim colocaram 4, 5, 6 macacos e o procedimento seguiu. Todos os macacos que entravam iam lá firme na banana e os outros não permitiam que ele pegasse. E aí o cientista, depois de um certo tempo, ele parou de jogar água. Os próprios macacos faziam o trabalho de não permitir que os outros subissem e pegaram a banana. Né? E aí o que ele fez? Ele pegou, tirou todos os macacos e colocou um novo macaco. E o macaco começou a fazer o mesmo processo de tentar subir, pegar a banana, tomava jato d'água. Ele repetiu por várias vezes isso. Ele percebeu o seguinte, que conforme passava o tempo e aquilo que ele fazia de dar um banho de água fria no macaco que tentava subir para pegar a banana, ele entendia a mensagem e ele passava para o seguinte, e o seguinte para o seguinte. E assim a mensagem era passada. Só que a grande questão é que quando entrava já um terceiro ou quarto macaco, sem a necessidade de dar o banho de água fria, os macacos entendiam que não podiam subir, os outros não permitiam, mas ele não entendia por quê. Por quê? Sabia que muitas vezes nós somos como esses terceiros, quartos, quintos macacos? Às vezes nós estamos introduzidos aqui e nós ainda não entendemos o porquê. Por isso que eu perguntei, por que você está aqui? Qual o seu propósito? O que você está buscando? Às vezes nossa mente aprendemos com macacos anteriores, né? Estou falando simbolicamente, tá? Não vai entender que você veio no macaco, não. Nós somente entendemos o que foi nos passado, mas propriamente eu não compreendo por quê eu faço certas coisas. Nós só replicamos aquilo que foi nos mostrado e instruído, mas nós não conseguimos explicar o porquê fazemos. Abre sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Acharam aí? Opa. Eu acho que tem que ficar mais afastado. Não dá para sentir o bafo não, né? Não? Tá bom. Muito bem. Tem que controlar aqui a respiração, estou entendendo já. Muito bem. Romanos capítulo 12, verso 1. Ele diz o seguinte. Paulo falando, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Culto racional. Existe aí umas certas teorias que falam que fé e razão não se batem, né? Tem gente que fala que para você crer num Deus invisível, todo-poderoso, onipresente, onisciente, eterno, você tem que queimar os seus neurônios.
É o ópio da mente. Você tem que morrer mentalmente para você crer numa fantasia dessa. Tem gente que diz isso, né? Principalmente teve um rapaz aí chamado Nietzsche, não sei quantos já ouviram falar nele, que ele falava que isso é impensável, né? Você crer numa uma magia dessa, num negócio desse sobrenatural. Você tem que estar doido, né? E ele dizia abertamente: Deus não existe. É um mito, né? É uma historinha para boi dormir. E ele dizia mais, né? Aquela famosa frase que foi tema de um filme aí por aí, né? Que chama Deus está morto. Já ouviu isso aí? Então, essa frase aí de que Deus está morto, quem falou foi Nietzsche. Nietzsche. Porque ele dizia que o ser humano ele não necessita de um ser divino para determinar a sua moralidade, né? E aí, aqui, nós somos convidados a ter um culto racional. Racional. E aí, agora entra em choque uma coisa. Será que a razão e a fé combinam? Será que razão e fé estão unidas? Ou será que existe um conflito, como muitos filósofos, muitos pensadores dizem que para ter fé não é possível ter razão. E para ter razão, você tem que negar a sua fé, né? Eu aprendi uma frase recentemente, falando de relacionamento de casal, né? Minha esposa fala para mim assim: você quer ter razão ou ser feliz? Aí eu fiquei pensando, pô, para mim ser feliz eu tenho que deixar minha razão? Né? Então, será que para crer em um Deus todo-poderoso e tudo mais, eu tenho que negar a minha razão? Eu tenho que ser uma pessoa torpe? Mas aqui a Bíblia nos chama atenção para que nós tenhamos não somente fé, mas é que a nossa fé seja acompanhada de uma razão. Razão, ok? E a palavra razão, né? Permitem-me fazer uma pequena coisa aqui, ok? Olha o significado da palavra razão. Razão significa faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar, a inteligência. Raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Então, razão é o ato de você usar as suas faculdades mentais para discernir, pensar, raciocinar, decidir. Então, isso é razão. A gente até estava conversando ali na escola sabatina, e a Bíblia fala que houve um conflito lá no céu. E a gente se pergunta, né? Eu falei que eu ia dar uma emendadinha ali, né? A gente se pergunta, como que surge maldade num lugar perfeito, num ambiente bom, como era o céu, como era a terra no princípio? Como surge essas coisas em ambientes perfeitos? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que há um Deus que cria todas as coisas de maneira perfeita. E aí por aí diz um peruano chamado Alejandro Bulhão, não sei quantos já ouviram falar dele, ele diz assim: Deus criou todas as coisas perfeitas. Criou seres perfeitos. Por serem seres perfeitos, tinham a capacidade, a habilidade de raciocinar. Raciocinar. E por ter essa capacidade, habilidade de raciocinar, eles tinham também a capacidade de discernir as coisas. E esse discernimento, ele era levado pelas decisões que eles tomavam. E se havia decisões a serem tomadas, é porque haviam escolhas, haviam opções. E isso faz do ser humano, dos seres angelicais, seres perfeitos. Não eram seres programados, robotizados, mecânicos, que você determina aquilo que ele faz. Por exemplo, eu tenho aqui na mão, a irmã falou, né, do celular. O celular faz muitas coisas, né? E se eu não tomar cuidado, ele vai tomar muito tempo meu, né? Então eu posso saber notícias, mandar mensagens, receber ligações, né? Eu posso comentar alguma coisa, eu posso pedir alguma coisa, ok? Mas
O celular, será que se eu pegar o celular, eu consigo fazer um suco com o celular? Eu consigo pedir, né? Mas eu consigo com o celular fazer o suco? Bom, se eu pegar o celular, botar uma laranja aqui, pegar e espremer o celular na laranja, talvez, né? Mas ele não foi programado, desenhado para fazer o suco. Então ele só vai fazer aquilo que lhe corresponde, segundo aquilo para que ele foi preparado, desenhado. Só que nós não somos assim. O ser humano não foi programado para algo. O ser humano é um ser racional e pensante. E é aquilo que nós vamos fazer, as coisas que nós vamos nos dedicar, vai depender das minhas escolhas. E não de um programa. E não de uma ali de uma pré-programação, de algo mecânico. Ok? Então, a Bíblia diz que Deus criou seres perfeitos e atribuiu a eles essa capacidade. E isso nós chamamos de livre-arbítrio. Essa capacidade de pensar é algo que, raciocinar, discernir, é o que nos difere dos animais. Apesar de nós às vezes olharmos para os nossos cachorrinhos e falar, ele está entendendo o que eu estou falando. Mas o animal, ele faz as coisas por instinto. Ok? Por instinto. Nós fazemos por decisão. Por escolha. Ok? Nós somos ali, temos essa capacidade que Deus fez e isso nos torna uns seres perfeitos. Perfeitos. Ok? Agora, aqui diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Agora, a Bíblia fala que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Né? Antes de nós entrarmos nisso, eu pulei uma parte aqui. Por que nós podemos e devemos apresentar o nosso culto e entender o ímpeto de estarmos aqui, de fazermos o que fazemos, segundo o texto diz aqui? Quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, não perde esse texto de Romanos não e vai para Hebreus. Capítulo 11, contradizendo o que muitos dizem por aí, ok? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 1, texto muito conhecido nosso aí. Eu gosto bastante dessa versão aqui que eu vou apresentar, talvez a sua esteja um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. Hebreus capítulo 11, ele diz assim, ó, verso 1. Ora, a fé é o quê? A certeza. A minha versão diz assim, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ok? Então, quando nós vamos para as Escrituras, e apesar de muitos indagarem que a Bíblia é uma farsa, que há uma manipulação do ser humano, que é um mito histórico, a Bíblia, nós temos diversas evidências que comprovam que ela realmente é a palavra de Deus. E o próprio texto bíblico, nessa versão, acho que é a NVI ou NTLH, ela diz o seguinte, que a fé e fé é crer, ok? Um sinônimo para a palavra fé é crer. Então, a fé, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, ele deve ter um firme fundamento e das coisas que se esperam. E ele diz outra palavra importante, ela tem prova das coisas que não se veem. Então, nós temos que entender que a fé, ela deve ser rendido um culto racional, porque a palavra de Deus é racional. Racional. Ok? Porque a experiência corresponde a nós com Deus. Mas a palavra de Deus, ela é racional. Ela tem um porquê. Para quê? E aí, aqui diz que ela tem, firme fundamento. Ela é fundamentada. Ela não é algo por aí criado sem fundamento, sem nenhuma explicação.
A palavra de Deus ela é fundamentada. Por isso que, assim como aqueles macacos, né, que tinham aquela experiência, aquilo que eles estavam passando, apesar dos que vinham depois não entendiam, havia um fundamento porque os outros não deixavam aqueles animais subirem. Porque todos iam tomar um banho gelado, não é assim? Só que aqueles primeiros entendiam o fundamento. Os que vinham depois não. E aí, muitas vezes, nós estamos simplesmente replicando coisas que nos dizem, mas sem entender o porquê. E aí a Bíblia nos chama a entender o porquê estamos aqui. Por que não estamos em outro lugar? Por que fazemos tal coisa e não fazemos outras? Por que deixamos de fazer certas coisas e por que fazemos outras? Então a Bíblia diz que a fé ela tem um fundamento e ela tem prova. Ela não é cega. Nós não cremos numa fé cega. Nós cremos numa fé real e verdadeira, fundamentada e provada, com inúmeras evidências. Eu sei que aqui não é o tema, né? Eu poderia até ampliar para isso, mas fazendo um pequeno parênteses, quando nós vemos a composição da escrita da Bíblia, até como a Bíblia chegou até nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, segundo a escritura, né? Segundo a composição da escrita, nós vemos que nenhum outro livro na história da humanidade é afetado, não é afetado, né? Não é afetado pelo tempo, pela cultura, pelos costumes, hábitos, pela língua, como a Bíblia é. Você pode ver que às vezes, até mesmo em períodos curtos de tempo, sobe aí vou dar um exemplo, né? Um nutricionista falando X sobre certo tema de saúde e logo depois sobe outro nutricionista falando Y, totalmente diferente, né? Tem gente que falava na época antiga, né? Comer manga com leite dá ruim, né? E aí, só que tinha um contexto tudo mais, né? E aí depois surgiu aqueles que falaram, não, dá nada não, gente. Você tá louco? Bate com leite lá e um pouquinho de açúcar, você vai ver se o negócio fica bom. Entendeu? Então, coisas em pouco período de tempo se contradizem. Mas a Bíblia, apesar do seu grande período de escrita de 1.600 anos, em culturas, contextos diferentes, línguas diferentes, a Bíblia tem uma mensagem única, que não se contradiz. Existem pessoas que se dizem, existem contradições aqui, mas quando você lê de coração sincero, você entende que a Bíblia não se contradiz. O que diz em um texto aqui, se diz num texto aqui. E eu só quero fazer uma menção aqui, que a gente estava conversando lá, eu falei que ia aproveitar para mencionar, terminar o que a gente não terminou na Escola Sabatina, ok? Nós estávamos conversando ali, e aí surgiu uma questão. Como que um Deus que diz nos mandamentos, não matarás, é um Deus que dizia para Moisés e alguns, vai e mata. E aí? Deus estava se contradizendo? E aí eu falei, olha, existem duas coisas que nós devemos levar em consideração aqui. Primeiro, eu e você, temos a capacidade de criar algo do nada? Temos a capacidade de criar um ser humano? Claro, gerar vida sim, na união ali. Mas no momento que um ser humano deixa de ser, nós conseguimos refazê-lo? Não. Deus sim. Então faz sentido um Deus que tem capacidade de recriar e criar o ser humano, ele fala assim, mata. Porque ele pode criar, recriar. Ok? E segundo, eu dei um exemplo do que aconteceu comigo. Eu fui lá no Equador, né? Minha esposa veio de lá. E lá tinha um lugar que havia muita plantação. Eles plantavam amora. Amora desse tamanho, você acha? Uma amora colombiana. Você metia na boca, enchia a sua boca, a amora. Né? E aí, eu ia visitar os irmãos, e às vezes eu ia visitar eles aonde? Lá na plantação. E aí eu ajudava, às vezes, a colher, né, a amora ali. E era uma amora que não é que nem a nossa, uma árvore. Ela é tipo uma planta. Né? Ela é tipo uma planta, e ela tem uns espinhos assim.
Então você tem que pegar lá com muito cuidado. E ainda assim, toma espetada na mão. E aí eles falaram para mim o seguinte, olha, por favor, não coloca aquela amora que estiver passando já meio que para apodrecer, né? Não apodrecer, mas já passando junto com as amoras boas. Por quê? Porque a que está passando, aquela que está apodrecendo, ela pode apodrecer toda a caixa. Então, Deus pode criar, e outra, Deus conhece a intenção do coração do ser humano. Deus sabe aquilo que vai no nosso íntimo. E quando Deus falava assim para Moisés e para os outros homens, pode ir, entre na terra, domine e mate homem, mulher, criança. Eles falam, nossa, Deus permitiu o genocídio? Não é que Deus permitia. Deus conhecia a intenção do coração. E Deus sabia que aquele povo era um povo de dura serviço. Um povo rebelde. Que ainda que Deus desse 200, 300, 400 anos, o povo ainda seguiria contra o Criador. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, quando Ele diz, vai e faz, é porque Ele sabe que já não havia mais condição. Ok? E nós podemos perceber na Bíblia que toda vez que ocorre isso, é porque Deus fala o seguinte, olha, esse povo já ultrapassou o limite. Já não dá mais. Ok? Se eu mantiver eles aqui, eles vão infectar toda a humanidade. E toda a humanidade se corromperá. Então, por isso que Deus falava para eles, vai e faz. Ok? E aí, entra outra questão também que eu estava explicando para o nosso irmão ali. Por que antes, naquele tempo, Deus falava isso? Se nós pegarmos e estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que no Antigo Testamento, o juízo divino, ele era momentâneo, era naquele momento, ok? Quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, ele iria interceder pelo povo, trazia uma mensagem de salvação, mas a Bíblia diz que todo aquele que não constrangisse a sua alma, não se comovesse, se arrependesse, quando no momento que o sumo sacerdote saía, aquelas pessoas morriam. Porque elas não estavam de acordo com Deus. O seu coração não estava sinceramente arrependido. Então o juízo era naquele momento. E todo o Antigo Testamento, os juízos aconteciam ali. Só que quando Jesus veio, morreu na cruz e prometeu voltar novamente, a Bíblia fala que o juízo agora será quando? Quando ele retornar. O juízo final. Por isso que hoje, eu e você, não devemos fazer o quê? Tirar a vida a ninguém. Porque a quem pertence o juízo? A Deus. No antigo Israel, o juízo era naquele momento. Hoje, o juízo será cumprido no final. Então, não há uma contradição entre o não matar de Deus e quando ele permitia que isso ocorresse. E, na verdade, Deus ele permitia naquela circunstância para exercer um juízo. E era uma representação do que acontecerá no tempo do fim. Aqueles que rejeitarem, negarem a Deus, infelizmente, não porque Deus não os amou, mas porque eles rejeitaram o amor de Deus. E aí eles sofrerão o quê? O juízo. Deu para entender? A Bíblia não se contradiz. É nós que muitas vezes não entendemos um pouco ali essa circunstância, o contexto. Ok? Então, essa unidade linguística da Bíblia, né? Algo que nenhum outro material, livro científico, né, possui. Eram autores diferentes, de épocas diferentes, de pensamentos diferentes, mesmo assim a verdade estava lá. É uma evidência, é uma prova, ok? É um fundamento que comprova que esse livro realmente é palavra de Deus, ok? O segundo, né, é que coisas que eram ditas naquele tempo anterior se cumpriram. A promessa da vinda do Messias, a maneira como ele nasceria, né? Textos proféticos falando sobre o domínio de nações sobre Israel. Todas as mensagens que foram ditas em tempos anteriores se cumpriram. E aquelas que foram ditas para este tempo, naquela época, estão se cumprindo. Cumprimento profético.
histórico. Quando você pega uma cartilha de história aí, né? Cartilha não, né? Isso é velho, né? Pega um livro de história daquela época, você consegue comprovar que o que havia dito aqui concorda com o que a história revela. Com o que os cumprimentos proféticos mostram. Realmente aconteceu, realmente está acontecendo. Outra evidência, outra prova, fundamentos. Outro também que nós temos é o que a Bíblia faz na vida de cada indivíduo. O poder transformador das Escrituras. Se a Bíblia tivesse sido manipulada para domínio da mente humana, eu diria amém. Porque é um livro que diz, filho, se você está fazendo isso, não faça mais. Ama o teu próximo. Imagina manipulando a mente da gente, amar o próximo. Ajudar as pessoas. Dar perdão. Que tipo de manipulação é essa, né? Tem muita gente que cai na conspiracionismo aí e tem essas ideias loucas, né? Que a Bíblia foi manipulada para a dominação da mente humana. Se for essa dominação, amém por isso. Tornar os seres humanos seres mais amorosos, perdoadores, receptivos. Então é uma boa manipulação. Então a Bíblia ela transforma, muda a vida de cada pessoa. E a outra, né? Como diz que há fundamentos e provas, e eu disse da historicidade, e a historicidade vem acompanhada de evidências físicas. Eu sempre falo uma coisa, quando você olha o panteão aí de religiões no mundo, você vê pessoas que atribuíram a seres que eles chamam de deuses, características e atributos humanos, né? Por exemplo, você tem um Zeus da mitologia grega, que ele era casado com outra deusa, e aí ele pula a cerca, e tem relações com os humanos, e geram filhos humanos, meio deuses. Um Deus que pula cerca. Entendeu? Aí uma deusa que por causa dele ter pulado cerca, ela é meio tóxica, né? Então ela vai e castiga a humanidade. Uma deusa tóxica, vingativa, características humanas atribuídas a deuses, que no final não existem. E se você pergunta para uma pessoa que crê na mitologia grega, vai falar assim, quais são as evidências físicas que existe Zeus, Apolo, Afrodite? Ele vai te dizer, não tem. Qual que é a evidência física, histórica, que existiu Shiva, uma deusa do hinduísmo, né? Uma das suas milhares, milhões de deusas que o hinduísmo tem? Ele vai dizer para você, não tem, nós só cremos. Entende? Do budismo? Agora, quando você vai para o cristianismo, não é um homem tentando atribuir a um Deus as suas características. A Bíblia fala que é um Deus que se fez homem e pisou essa terra. E deixou pegadas. E aí, a arqueologia vai e descobre as pegadas que ele deixou. Entende? Evidências, fundamentos. A nossa fé não é cega. A nossa fé, ela tem fundamentos. E ela tem provas, tem evidências que ela é real. Então não é eu ir numa fé cega, é eu ter conhecimento do que aquilo que eu faço e deixo de fazer tem um porquê. E é isso que Romanos, quando nós voltamos lá para o texto, Paulo está rogando aos romanos. Ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando ele fala o culto racional, ele está falando que nós compreendamos, entendamos o porquê da minha fé. Por que eu faço? E se eu entendo o porquê, e aí nós vemos agora para essa parte, que ele diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. O que ele quis dizer em sacrifício? Sacrifício é o quê? Dedicação. É o fato de eu pegar o meu corpo físico e dedicar à obra de Deus. É quando eu entendo o porquê crer, o porquê fazer e fazer. É o agir do humano movido pela fé. A fé gera ação. Eu estava vendo um vídeo aqui, teve um garotinho que foi num salão, e aí ele sentou na cadeira lá, aí o homem perguntou, como é que você vai cortar o cabelo hoje?
Aí ele falou assim, eu quero cortar que nem o Ronaldo. Aí o cara colocou lá os mais antigos vão lembrar disso aqui, né? Colocou lá o pano, né? E aí ele cortou. Aí depois mostrou o vídeo assim, como ele fez o corte. Sabe como que ele fez o corte? Cortou todo o cabelo menino, deixou só um tufo de cabelo assim. Lembra disso? 2002, a Copa lá do Mundo? Ronaldo foi e fez aquele cordinho ridículo lá, entendeu? E muita gente gostava tanto do Ronaldo, acreditava tanto que o Ronaldo que era o melhor jogador do mundo, que muitos fizeram aquele cortinho que eu falei, meu Deus. Existe o calvo de cria, agora eu não sei como é que chama quando o cara corta todo o cabelo e deixa um tufo só na frente, né? O calvo de cria é sem cabelo aqui e cabelo aqui. Agora, cabelo aqui e sem cabelo aqui é estranho. Então, pessoa que acredita em algo, isso leva a uma atitude. Claro, no vídeo ele fala assim, tio, não, era o Cristiano Ronaldo, não era o Ronaldo, né? E aí cortou errado. Mas a fé, ela leva uma atitude, uma ação. E esse entregar o corpo em sacrifício significa que a minha vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. Então, quando nós fazemos aquilo que Deus quer, se torna para nós não porque é, mas se torna o quê? Um sacrifício. Lembra que eu falei? Dou graças a Deus porque você está aqui hoje, porque você venceu o seu cobertor, a preguiça, outros desejos aí para vir estar aqui hoje. Isso é um sacrifício. Porque segundo a minha natureza, eu estaria deitado dormindo até agora. Lá debaixo do meu cobertor. Tá friozinho, né? Mas eu não estou. Para nós isso é um sacrifício. Então ele fala assim, olha, apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Uma vez que eu entenda quem é Deus, a sua vontade, a minha fé esteja fundamentada, então o estar aqui é algo que vai contra a minha natureza, mas é aquilo que Deus pede de mim. E eu entendo isso. Não é por obrigação. Não é porque minha mãe foi lá e bateu a panela, acorda, vamos para a igreja. Né? Não é porque se você não está aqui, você não vai ganhar um tijolinho ou vai subir um degrauzinho lá no céu. Não é por isso. É porque você entende que a Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos. A casa de Deus é uma casa para nós estarmos unidos, para buscarmos o crescimento espiritual mútuo. Aí muitos dizem por aí, né? Não preciso de igreja, eu posso ter uma relação com Deus lá na minha casa. Só que o tempo passa, a pessoa não tem um objetivo, não tem foco, o que vai acontecer? A fé morre. Entendeu? Quando nós estamos aqui, por mais que às vezes é difícil suportar alguns, não é assim? Às vezes tem irmãos aí que é complicado. Mas é através desse relacionamento que Deus vai gerar um crescimento, não só individualmente, mas como igreja. Por isso estar aqui tem um propósito de crescimento espiritual. Sair daqui e falar, não, eu não preciso de igreja para crescer espiritualmente. Aí você vai lá, fica lá. No primeiro momento você até vai ligar na televisão, assistir culto, fazer isso, aquilo. Mas com o passar do tempo isso vai começar a se tornar bem chato. E aí, como você liga a televisão, existem comerciais, aí você acaba se detendo, e aí você vai se afastando. Então, a Bíblia diz que apresentar o nosso corpo em sacrifício. É que quando nós entendemos a razão da nossa fé, a razão da nossa fé nos leva a atitudes e ações movidas por Deus. E aí nós entendemos e fazemos aquilo que é a vontade dele, não aquilo que é minha vontade. E como nós sabemos o que é a vontade de Deus? Está aqui, ó, ele já deixou escrito. O problema é que a gente tem preguiça de ler. Eu já falei isso aqui, não sei se foi aqui, mas nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que tem muita informação, mas a leitura está cada vez mais escassa. Cada vez lemos menos. Nós somos acostumados aos vídeos rápidos, né? E aí quando a gente pega uma leitura estática, cansativo. Né? Cansativo. Mas aí eu tenho que apresentar o meu corpo sacrifício. Então eu vou, lavo o meu rosto. Desculpa. Quebrei.
Dou um tapa na cara e sigo lendo. Ok? Sacrifício. E aí ele diz o quê? Santo e agradável a Deus. Né? Quando eu faço isso, quando eu tenho esse relacionamento, então eu dedico a minha vida ao quê? Ao processo de santificação. E santificação nada mais é que esse processo de crescimento espiritual, através desse relacionamento com Deus. Desse conhecimento da verdade. Porque se você conhece a verdade te liberta. Ok? Tem outro texto também importante, eu gostaria que você abrisse aí, que é o texto de João 17, verso 3. Mas não perde aí Romanos não, a gente vai voltar para Romanos. João 17, verso 3. Ele diz assim, ó, e a vida eterna é esta. Quem gostaria de ir para a vida eterna? Olha o que diz aqui. A vida eterna é esta. O quê? Que conheçam a ti. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus nunca foi contrário ao conhecimento. Na verdade, Ele quer que nós o conheçamos. E o conhecimento de quem é Deus, junto com o relacionamento e a experiência espiritual, Ele nos levará ao quê? A vida eterna. Por isso que Ele pede o quê? Ainda não. Ele pede que nós apresentemos o nosso corpo como culto racional. E aí, só para complementar aqui, o verso 2 diz assim, e não vos conformeis com o quê? Com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós entendamos qual é a vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente. Ok? Precisamos purificar os nossos pensamentos. Filtrar aquilo que nós trazemos para dentro. Seja o que vemos, o que ouvimos e o que colocamos para dentro. E existem algumas frases que dizem, o olho é a janela da alma. Ok? Pelo ouvido entram todas as informações. E aquilo que nós comemos é aquilo que nós somos. E é interessante que Satanás vai bem nessa ferida. Satanás vai te atacar naquilo que você vê, naquilo que você ouve e naquilo que você come. Ou fala também, né? Porque ele sabe que é aí que ele vai atingir os filhos de Deus. Por isso que ele fala, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não seja atraído pelas artimanhas dele, pelos enganos dele. Mas renoveis a tua mente no conhecimento da palavra de Deus, para saber quem é Deus, o que Deus quer para você, e através disso gere uma transformação do ser. Nós precisamos entender o porquê. Por que eu sou adventista? Por que eu venho ao sábado da igreja? Por que eu dízimo? Por que eu oro? Por que eu creio num Deus? E eu volto a dizer, não é sem sentido. Tem fundamento. Tem prova. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, lá em Salmo 53, ele diz o quê? Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Muitas pessoas hoje estão negando, direto ou indiretamente, a existência de Deus. E a Bíblia diz o nécio no seu coração, não há Deus. Mas aqui hoje nós podemos ver que Deus existe. Deus, ele é real. Sua palavra é real. E se isso é verdade, e se tudo que nós cremos é verdadeiro, pode ter certeza, Jesus é real. Jesus veio aqui, deixou suas pegadas, viveu por você, morreu por você, virá outra vez por você, para que você tenha vida e vida eterna. E hoje o clamor é, filho, entenda, creia. Não creia simplesmente, creia realmente, verdadeiramente, porque a minha palavra é fiel e verdadeira. Fiel e verdadeira.
Você crê nisso? Você acredita que tudo o que está escrito aqui é real e verdadeiro? Você deseja a vida eterna? Amém. Então que isso possa ser visto na sua vida. Que as pessoas possam conhecer a Cristo através de você.